Imagina viver num mundo onde ficar doente significava que você tinha irritado os deuses. Sem bactéria. Sem vírus. Só castigo divino. E agora imagina um cara olhando para tudo isso e falando: não, isso não faz sentido. Esse cara foi Hipócrates. Muito antes de existir hospital, exame ou antibiótico, a medicina era basicamente ritual, reza e superstição. Se alguém tivesse convulsão, por exemplo, achavam que era possessão. Mas Hipócrates foi na contramão. Ele começou a observar, anotar sintomas, comparar pacientes. E chegou numa ideia absurda para a época: doenças têm causas naturais. Simples assim. E, ao mesmo tempo, revolucionário pra caramba. Ele dizia que o ambiente, a alimentação e o estilo de vida tinham impacto direto na saúde. Ou seja, nada de deuses punindo você. Seu corpo segue regras. E isso mudou tudo. Porque foi a partir daí que a medicina começou a virar ciência. Sem esse pensamento, não existiria diagnóstico nem tratamento como a gente conhece hoje. E tem mais. Hipócrates também defendia algo que parece básico hoje, mas na época era quase proibido: dedo indicador apontando para a direita, observar o paciente com atenção. Nada de só rezar e esperar. Ele olhava a pele, respiração, comportamento e usava isso para entender o que estava acontecendo. Era quase um detetive da saúde. E pensa nisso. Enquanto todo mundo explicava a doença com mito, ele começou a usar lógica. Foi tipo trocar magia, por ciência. E talvez por isso ele ficou conhecido como o pai da medicina. Mas a real é que o maior legado dele não foi o juramento. Foi ensinar a humanidade a pensar. Ser considerado o maior médico da história, mesmo sem nunca ter visto uma bactéria. Sem microscópio, sem exame, sem tecnologia. E ainda assim, acertar diagnósticos. Esse foi Hipócrates. Mas o que pouca gente sabe é que ele deixou relatos reais de pacientes. Casos clínicos, com detalhes, há mais de 2000 anos. E alguns deles são surpreendentes. Hipócrates viveu na ilha de Kos, na Grécia Antiga. E lá ele criou uma escola médica. Sim, ele tinha alunos. Gente que aprendia observando pacientes ao vivo. Era tipo uma faculdade, só que sem prédio e sem diploma. E esses alunos ajudaram a registrar vários casos. Um dos mais famosos envolve a epilepsia. Na época, essa doença era chamada de doença sagrada. Porque as pessoas acreditavam que era causada pelos deuses. Mas Hipócrates escreveu um tratado chamado da doença sagrada e nele, ele basicamente desmonta essa ideia. Ele descreve pacientes com convulsões, perda de consciência, espuma na boca. E afirma algo chocante para a época: isso não é divino. É uma doença do cérebro. Sim, sem nunca ter visto o cérebro funcionando, ele já associava o problema à cabeça. E mais, ele também observou que alguns pacientes tinham crises mais frequentes dependendo do ambiente ou de fatores do corpo. Ou seja, ele já buscava padrões. Agora pensa no impacto disso. Enquanto todo mundo falava em possessão, ele falava em biologia. E tem outro detalhe pouco conhecido: Hipócrates e seus alunos registravam a evolução dos pacientes. Um exemplo clássico são os relatos chamados epidemias, mas não tem nada a ver com epidemia moderna. Na verdade, são diários clínicos. Tipo, paciente começou com febre no dia 1, no dia 3 piorou, no dia 5 teve melhora. Isso é praticamente o primeiro prontuário da história. E tem mais uma curiosidade bizarra. Hipócrates acreditava na teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Segundo ele, o equilíbrio desses fluidos determinava a saúde. Hoje a gente sabe que isso não está correto. Mas olha o detalhe importante: mesmo com uma teoria errada, o método dele era avançado. Ele observava, anotava, comparava. Ou seja, ele podia errar na explicação, mas acertava no processo. E é isso que muda o jogo. Sobre os alunos, a escola dele ficou conhecida como Escola de Kos e influenciou gerações de médicos. Muitos textos que a gente atribui a Hipócrates, na verdade,
podem ter sido escritos por seus discípulos. É tipo um movimento hipocrático. E talvez o mais curioso de tudo. A gente nem tem certeza se tudo foi escrito por ele mesmo. Mas isso não diminui o impacto. Porque o nome Hipócrates virou símbolo de uma nova forma de pensar, observar, questionar, testar. E não simplesmente acreditar. No fim, ele não foi só um médico. Foi o cara que começou a tirar a medicina do mundo do mito e trouxe ela para o mundo da razão. E isso ainda salva vidas hoje. Porque aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.